Sim. E é por isso que já no Novo Testamento nós encontramos Jesus que envia os 12 com autoridade e poder. Poder para expulsar os demônios. Poder para realizar curas. Poder para pregar a palavra de Deus em seu nome. Este poder é dado a estes missionários, a estes enviados. A palavra apóstolo quer dizer exatamente isto. Eis que eu vos envio. Nós podemos ver isso com toda clareza no discurso de envio dos apóstolos, no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Mas, logo em seguida, São Mateus, no capítulo 16, deixa com toda clareza exposta a função de um destes apóstolos. Trata-se de São Pedro. E quando Jesus fala a Pedro, ele diz: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Eu te dou as chaves. Chaves de quê? Chaves de poder. De ligar na terra e será desligado no céu. Desligar na terra e será desligado no céu. As chaves de Pedro são, sim, poder dado por nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro. Quando Jesus envia e escolhe seus apóstolos e os envia, ele está dando poder a eles. Isso não quer dizer que os discípulos, os batizados, os fiéis leigos sejam oprimidos e depauperados, como diz Leonardo Boff. Nada disso. Eles também participam do poder na igreja, mas não se trata de um poder ministerial. Trata-se do poder batismal, do poder que cada cristão pode e deve exercer quando, com a sua vida, prega o Evangelho, testemunha na santidade e, sendo fiel à palavra de Cristo e aos seus sacramentos, vive como verdadeiro membro da igreja. Este é mais ou menos o esquema, em breves pinceladas, aquilo que é a igreja de Nosso Senhor. Isto já se encontra lá na comunidade de Corinto. Esta comunidade que é tida e havida por Hans Küng como sendo a comunidade carismática, que se oporia a um esquema mais católico de poder. Porque, para esses senhores, a forma católica de viver a igreja seria uma patologia eclesiológica, uma traição do cristianismo. Então, segundo eles pintam, a igreja de Corinto é a igreja dos carismas, não é verdade? Afinal, não é nela que São Paulo faz o discurso dos carismas? Sim, mas também é nela que São Paulo faz o discurso a respeito do corpo de Cristo. Discurso que todos os teólogos liberais fazem questão de evitar. Porque, quando se fala da igreja como corpo de Cristo, nós falamos claramente de membros que têm funções diferentes e, portanto, não somos todos iguais. Na igreja de Corinto, nós vemos que São Paulo, em primeiro lugar, exerce, sim, o poder. Se vocês forem ver de forma bastante específica, vocês verão que São Paulo, inclusive, excomunga um incestuoso. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo lembra do escândalo que entre vocês estão acontecendo coisas que nem sequer entre pagãos acontece. Pois bem, São Paulo diz que esta pessoa, este incestuoso, deve ser retirado da igreja. Ele diz assim que entreguemos este indivíduo a Satanás para a destruição de sua índole carnal, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Eis aí, na igreja carismática de Corinto, nós já vemos a instituição canônica da excomunhão. Portanto, ali também se exercia o poder. Não somente isso. O frei Leonardo Boff, no seu livro Igreja, Carisma e Poder, pretendia vender a ideia de que a Igreja Católica é uma igreja do Espírito. E que, na verdade, São João, São Paulo e os outros que escreveram os livros que estão no Novo Testamento jamais se preocuparam em dizer exatamente aquilo que Jesus
quis dizer. Que na verdade eles eram grandes homens cheios da liberdade do Espírito, e diziam aquilo que lhes batia na veneta, por inspiração do Espírito Santo. Ora, isto simplesmente não é verdade. Na igreja de Corinto, São Paulo, com toda clareza, expressa que ali, no início do cristianismo, nós estamos na década de 50 depois de Cristo. Ou seja, fazem somente 20 anos que Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Ali, na igreja de Corinto, já existe tradição. Tradição, número 1, com relação aos sacramentos. Veja, por exemplo, o que São Paulo fala no capítulo 11 da sua carta aos Coríntios, a número 1. Ele diz que o sacramento que ele recebeu, ou seja, a Eucaristia, é algo que é da tradição. Nós vemos ali, 20 anos depois da ascensão de Jesus ao céu, São Paulo já fala de tradição. Capítulo 11, versículo 23, ele diz: de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Vejam, é tradição. O que eu recebi, eu transmito. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e começa a descrever. Faz o relato da última ceia e da instituição da Eucaristia. Estamos aí na década de 50. Há 20 anos da subida de Jesus aos céus. E já temos tradição. Mas a tradição não é somente do sacramento. A tradição é também da palavra. Por quê? Se nós virarmos a página, no capítulo 15, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a igreja dos carismas, da liberdade, São Paulo fala da tradição também com relação à palavra. Ele diz, com toda clareza no início do capítulo 15, que ele transmitiu aos discípulos que estão lá em Corinto aquilo que ele também recebeu. Vou ler para vocês o versículo 3. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí ele começa a fazer um elenco da regra de fé básica na ressurreição, no mistério pascal, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o testemunho escrito mais antigo que nós temos da ressurreição de Cristo. O que eu recebi, eu transmiti. Tradição. Logo ali, há 20 anos da ascensão de nosso Senhor ao céu. Portanto, se nós hoje, 2000 anos depois, nos esforçamos para manter a mesma fé, para garantir que hoje, nas nossas paróquias, se celebre não um sacramento qualquer, inventado por alguém que, nas suas veleidades, se acha um gênio. Não um sacramento qualquer. Que nas nossas paróquias se celebre o sacramento de Cristo. A Eucaristia, assim como nós a recebemos dos apóstolos. Se nós nos esforçamos nas nossas paróquias para que, na hora da pregação, alguém pregue e diga a palavra, não uma palavra qualquer, não os caprichos dos doutores e teólogos liberais da modernidade, mas a palavra que Cristo deixou aos apóstolos. Se nós nos esforçamos para isso tudo, é porque nós estamos na esteira dos apóstolos, nós estamos na sucessão apostólica. Nós queremos que continue a existir esta mesma igreja de 1 Corinto. Aqui não havia nem sequer Novo Testamento escrito ainda. Os 27 livros do Novo Testamento estavam quase todos ainda no porvir. E, no entanto, São Paulo já atesta a tradição. A igreja nasceu da tradição. E, na verdade, a tradição que faz com que nós recebamos a palavra de Cristo e o seu sacramento tem seus guardiões. Quem são os guardiões da palavra de Deus e do sacramento? O magistério, os sagrados pastores, os ministros de Deus. Portanto, essa é a constituição hierárquica da igreja. A igreja, ela tem hierarquia. A igreja não é uma casa de tolerância onde todos podem fazer o que quiserem. Não, absolutamente não. Na igreja existem os sagrados pastores que têm o dever verdadeiro de colocar garantias para que os sacramentos celebrados sejam os sacramentos de Cristo e a palavra pregada seja a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo.
É assim que nós vivemos a comunhão na Igreja Católica. Uma comunhão que não é somente entre nós, aqui e agora. Não, mas a Igreja do mundo inteiro e a Igreja de sempre. É muito importante nós mantermos esse princípio católico, porque na ideia de originalidade dos teólogos da libertação, existe um princípio constitutivo claramente anticatólico, que é o seguinte: a teologia da libertação ela é apresentada como sendo a teologia da América Latina. E nós, latino-americanos, tomados de crise de adolescência, porque precisamos mostrar que somos diferentes de papai e mamãe, na verdade, precisamos mostrar que nós somos diferentes daqueles malvados europeus opressores que nos colonizaram e nos oprimiram, nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser especiais. E então, inventamos a nossa teologia. É a teologia da América Latina hoje. Ora, nesta pretensão de originalidade, existe algo profundamente anticatólico, como eu já acenei no programa passado. Não tenhamos medo de ter, ainda hoje, a mesma fé, a fé de Pedro, aquela fé que é rocha firme, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão.